Desde o mundo antigo até os dias atuais, o Afeganistão tem se mostrado um cemitério de impérios. Em outras palavras, na última semana, o governo americano, sob a administração do Joe Biden, diz que deixará o país até agosto de 2021. Nós temos que, no longo da história, houve muita tentativa de ocupação e dominação do Afeganistão, e todas, em boa medida, resultaram em fracassos, seja por parte do Alexandre o Grande, seja por parte do Genghis Khan. E quem conhece esses nomes sabe que estamos diante de grandes imperadores, grandes generais. Então, acompanhe na aula de hoje um comentário sobre o Afeganistão. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder. Eu gostaria de pedir que você deixasse like, inscrevesse-se no nosso canal e também acionasse o sininho a fim de receber notificações e tal. Além disso, nos acompanhe no Instagram e, claro, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos que gostam de geografia, de geopolítica e tal. Pessoal, o Afeganistão, deu para perceber na introdução que é um país difícil de ser conquistado, sobretudo em decorrência de sua geografia, segundo alguns. É claro que se cai muitas vezes aqui num determinismo geográfico, mas o fato é que a geografia do Afeganistão é de difícil dominação. Vamos lá. O Afeganistão se localiza na região da Ásia Central. O Afeganistão se localiza na região da Ásia Central e o Império Britânico, aquele cujo som nunca se põe, também empreendeu contra o Afeganistão e não conseguiu dominá-lo. Muito bem. O Afeganistão, portanto, localiza-se na Ásia Central. É uma região estrategicamente localizada, porque a oeste nós temos aqui o Irã como país fronteiriço ao Afeganistão. No nosso canal há uma aula sobre o Irã e outra aula sobre o acordo nuclear do Irã. Muito bem, então o Irã, que é um país que tem um governo teocrático, de certa maneira influencia bastante alguns grupos dentro do Afeganistão, conforme veremos, certo? Muito bem, outro país fronteiriço com o Afeganistão é os países, vamos aqui dizê-los, aqueles da Ásia Central. É o caso, por exemplo, dos países tais quais o Turcomenistão, ok? Além do Turcomenistão, o Uzbequistão, bem como também o Tajiquistão. O que nós vemos aqui, portanto, é que os países que fazem fronteira com o Afeganistão são aqueles da Ásia Central. Todos eles, Turcomenistão, Uzbequistão e também Tajiquistão, países que pertenceram à União Soviética, ok? Vejam só, além destes países, nós temos que o Afeganistão é fronteiriço ainda aqui com a Índia, ok? E, por fim, o Afeganistão é fronteiriço aqui com o Paquistão, talvez o mais importante país para o cenário contemporâneo da geopolítica do Afeganistão é este aqui chamado de Paquistão tal. Bom, nós temos então que o Afeganistão se localiza entre estes países todos e, consequentemente, tal país é um país compreendido como sendo um país mediterrâneo. Ou seja, este país não tem saída para o oceano, ok? Logo, depende dos vizinhos para ter acesso ao mar, ok? Este é um problema muito grande dos países que não têm acesso ao mar. É um país cujo poder de ação no globo certamente se diminui muito, ok? Por ser um país mediterrâneo. Muito bem, a geografia física deste país é uma geografia bastante desafiadora, certo? A geografia do Afeganistão é uma geografia muito desafiadora, começando pelo clima. O clima que temos nesta região afegã é um clima temperado continental, onde nós temos invernos rigorosíssimos e secos, e climas no longo dos verões com elevadas temperaturas, ok? Então nós temos um clima que é o chamado temperado continental. Além de termos o clima temperado continental, o Afeganistão é um país onde nós temos uma topografia muito irregular. Essa topografia irregular é distribuída ao longo de todo o país com muitas montanhas, de modo que é difícil invadir tal território, militarmente falando, em decorrência dessa topografia, dessa geografia não convidativa à ocupação. De certa maneira, segundo o próprio Alexandre o Grande, é até fácil entrar no Afeganistão, o difícil é se manter e sair, ok? Bem,
Uma tentativa de colonização do Afeganistão ou de expansão da sua influência no mundo se deu por parte da União Soviética na década de 70. Então, o Afeganistão contemporâneo só é compreendido se nós olharmos para a União Soviética e observarmos a guerra empreendida pela União Soviética contra o Afeganistão. Então, olha vocês, a guerra da União Soviética contra o Afeganistão vai se estender de 1979 a 1989. São longos 10 anos de guerra no Afeganistão que, de certa maneira, não conseguiram, ok, por parte da União Soviética, impor sua vontade aqui ao Afeganistão, ok? Bem, resulta dessa guerra que a União Soviética ocupa o território afegão. A partir desta ocupação da União Soviética, nós teremos o cenário atual em boa parte. Por quê? A guerra na União Soviética vai desdobrar nos grupos que temos hoje como protagonistas do Afeganistão, ok? Repito, a guerra da União Soviética no Afeganistão vai resultar nos grupos que hoje são protagonistas na geopolítica afegã. Vejamos, certo? Pessoal, então a guerra União Soviética contra o Afeganistão. Essa guerra vai durar de 1979 até 1989. Qual que é esse cenário aqui, gente? É o cenário internacional da Guerra Fria. Ok? No nosso canal temos uma playlist sobre a Guerra Fria, inclusive. Vejam só. De um lado, nós vamos ter a luta entre a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. De outro lado, nós temos o nascedouro com muita força dos chamados mujahidins. Os mujahidins são homens que lutam com uma perspectiva religiosa, ok? A ideia de que eles fazem o que se compreende como jihad, a guerra santa, ok? Isso é bastante criticado dentro do próprio Islã, ok? Do próprio islamismo, porém, parte de islâmicos usam a concepção de guerra santa nessas guerras modernas e tal. Agora, quem que apoiou os mujahidins, ok? Os mujahidins recebem apoio de países importantes, como é o caso dos Estados Unidos. Até porque nós estamos diante de um conflito por influência na Guerra Fria. Então o apoio aos mujahidins vem dos Estados Unidos, através de armas, treinamentos militares, ok? Além disso, outro país, melhor dizendo, que apoia os mujahidins é a Arábia Saudita. Certo? A Arábia Saudita, fundamental aí no contexto da guerra do Afeganistão da década de 70 e 80, ok? E claro, o país vizinho é um país chamado de, como nós falamos agora, o Paquistão. Então estes três países apoiam os mujahidins a partir de logística, a partir de armas, treinamento militar e dinheiro em alguma medida, ok? Bem, ocorre que em 1989 a União Soviética vai abandonar o Afeganistão, ok? À medida que a União Soviética sai do Afeganistão, nós teremos uma guerra civil, ok? Então, infelizmente, há uma guerra civil no Afeganistão. Essa guerra civil vai perdurar até 1996. Em boa parte, ok? Essa guerra civil vai perdurar até 1996. Por quê? No contexto ali dos mujahidins lutando contra a União Soviética, nós teremos o surgimento de um grupo importante chamado de Al-Qaeda. Então, a chamada Al-Qaeda nasce em 1988. Notem vocês, estamos em plena guerra do Afeganistão, na década de 80. Esta guerra tem o apoio americano e é nessa guerra que nasce a Al-Qaeda, do lado dos mujahidins. O grande líder da Al-Qaeda ficará conhecido no mundo todo e seu nome é Osama Bin Laden. Ok? Então, Osama Bin Laden é um ex-combatente do Afeganistão, fundou a Al-Qaeda em 1988. Ok? Bin Laden é de origem saudita, vem de uma família riquíssima do setor da construção civil no seu país, ok? Muito bem retratado. A Al-Qaeda e seu nascimento, até culminar no 11 de setembro, num livro chamado O Vulto das Torres, do Lawrence Wright, ok? Fica a dica. Voltando. Então, em 1988 é fundada aí a Al-Qaeda
cujo grande líder é Osama Bin Laden. Nós bem sabemos que a guerra contemporânea do Afeganistão vai se dar por uma invasão americana em decorrência das ações da Al-Qaeda, ok? O que a Al-Qaeda faz no ano de 2001? Este ano-chave da geopolítica internacional é o ano que nós tivemos o atentado às Torres Gêmeas, ok? Nós tivemos aqui o atentado às Torres Gêmeas e o responsável pelas Torres Gêmeas foi justamente o Osama Bin Laden. Notem vocês, estamos falando de duas coisas ocorrendo aqui, de certa maneira, ok? Não ao mesmo tempo, mas muito próximas. Os mujahidins lutam contra a União Soviética, que são homens combatentes da fé e tal. Um dos seus grandes líderes é o Osama Bin Laden, ok? Este homem será responsável pelas Torres Gêmeas, ok? Isso é uma coisa. A outra coisa é que nós temos uma guerra civil, lá no Afeganistão, certo? Essa guerra civil se dá a partir do fim da guerra contra a União Soviética. Em 1996, um grupo chamado Talibã vai assumir o poder na região do Afeganistão, ok? São dois grupos que serão compreendidos por parte dos Estados Unidos, da União Europeia, como sendo grupos terroristas, em decorrência, sobretudo, disso daqui, ó, das Torres Gêmeas, por exemplo, ok? Vejam vocês, existe toda uma discussão de que o Bin Laden foi treinado pelos Estados Unidos e tal, não deixa de ser mentira, ok? Porque a concepção da Guerra Santa do Osama Bin Laden com os Estados Unidos já estava presente aqui por parte dos mujahidins contra a União Soviética. E naquele contexto, como interessava os Estados Unidos, uma guerra contra a União Soviética indireta, naqueles apoiavam justamente os grupos contra a União Soviética e, de certa maneira, criaram, certo, o Osama Bin Laden. Tudo bom? E aí, lá depois, o 11 de setembro. Voltando aqui. No Afeganistão, nós temos um problema, que é o seguinte: a União Soviética não consegue dominar o país, abandona o território, resulta daí uma guerra civil. Em 1994, surge um grupo chamado Talibã. O grupo Talibã domina a capital Cabul a partir de 96, ok? Então, em 1996, o Talibã chega ao governo. Quais que são as concepções do Talibã? O Talibã tem uma concepção de mundo teocrático. É um grupo teocrático que quer fazer do Afeganistão um país religioso, ok? Onde o poder político esteja associado às concepções religiosas, ok? No mundo ocidental, certo, progressista, materialista, vê-se o Talibã como sendo algo associado à Idade Média, com muita injustiça e até preconceito com a Idade Média, inclusive, ok? Bom, discute-se que o Talibã impõe vontades religiosas junto às questões políticas e as mulheres são obrigadas a utilizar a burca, ok? E, eventualmente, os homens têm que ter, né, comportamentos específicos ligados a uma vida religiosa. Tudo bem? Então, há essa discussão em relação ao Talibã, que é um grupo que pretende, sim, fazer do Afeganistão um país religioso, ok? E o mundo ocidental ojeriza a religião, de certa maneira, e de certa maneira vê o Talibã como sendo algo muito ultrapassado e tal, ok? O fato é, o Paquistão é um país profundamente camponês em vários aspectos. A economia predominante é uma economia agrícola, ok? E pastoril. Nós temos criadores de ovelhas, criadores de cabras, ok? Enfim, nós temos também que a economia do Paquistão se dá em boa parte com a produção agrícola da papoula. E aí vai se falar bastante que a economia que de certa maneira sustenta o Talibã vem a partir do tráfico de produtos oriundos da papoula, como é o caso da heroína, ok? Existe essa discussão aqui também e tal. Agora, por que os Estados Unidos, segundo a concepção do Joe Biden, é o 5º presidente americano, ok, em 20 anos e não quer que o próximo presidente americano tenha essa guerra em suas mãos? Qual que é o fator que dificulta a ocupação dos Estados Unidos ou de qualquer outro império no Afeganistão? Vejam só. Bem, nós temos que os Estados Unidos, vejam vocês, os Estados Unidos entram no Afeganistão no ano de 2001, ok? O objetivo dos Estados Unidos é pegar justamente o Bin Laden. Só que o Bin Laden vai se refugiar nas regiões topográficas, inclusive no Paquistão, ok? Então, o que acontece? A partir de 2001, os Estados Unidos vão ocupar militarmente ou invadir, que seja, o Afeganistão, ok? E vão fazer um governo de transição. Então, faça um governo de transição no Afeganistão, certo?
Esse governo certamente não tem o apoio de toda a população. Uma coisa importante em relação ao Paquistão é que este país tem populações tribais, cuja referência política imediata é justamente os líderes tribais, os líderes ali das comunidades, ok? E parte desses líderes não estão satisfeitos com a ocupação militar americana, nem com qualquer outra ocupação militar, ok? Fato é, esse governo de transição não consegue ocupar todo o território afegão, ou seja, nas regiões de topografia de difícil acesso, regiões montanhosas, nós temos ali que o grupo Talibã se refugia, ok? Então, o que nós temos a partir de 2001? Uma guerra envolvendo Estados Unidos, ok? No Afeganistão, de um lado. De outro lado, nós temos o Talibã. O Talibã, inclusive, consegue se refugiar em regiões do interior, certo? O que dificulta, em boa parte, a ocupação americana no Afeganistão é a resistência Talibã, que tem apoio, em boa medida, de líderes tribais locais e da população que tem uma grande hostilidade em relação aos estrangeiros, ok? Isto no interior. Em Cabul, ou mesmo em Jalalabad, que são cidades maiores e tal, existe uma certa adesão até a essas modernizações ocidentais, digamos, ok? Mas na região sul do Afeganistão, nós temos uma região de topografia montanhosa e é nesta região onde se localiza boa parte dos líderes e da resistência talibã em relação à ocupação ou invasão americana, por exemplo, ok? Bem, é muito comum, a partir de então, que o grupo Talibã faça atentados terroristas em regiões das cidades contra os civis, em atentados terroristas, levando à morte de muitas pessoas, uma coisa bastante triste, enfim, ok? O que acontece? É uma guerra caríssima. Este é um motivo que dificulta muito a presença americana nesta região, ok? O alto custo de manter-se na região da Ásia Central e Oriente Médio, ok? Além disso, a geografia de difícil acesso afegão, não é? Dificulta bastante a ocupação estrangeira nesta região, de modo que boa parte do território não conseguiu ser dominada pela ocupação americana, ok? Onde você tem que boa parte do território ainda é administrado e dominado pelo Talibã, ok? Isso desgasta muito o americano, ok? Além disso, nós temos também que o Paquistão, de certa maneira, não dá apoio logístico aos Estados Unidos, de modo que o Paquistão poderia ser utilizado por parte dos Estados Unidos enquanto base militar, a fim de empreitar-se contra o Afeganistão a partir do Paquistão. Porém, o Paquistão não permite tais ações americanas, tais ações militares. Este é um outro motivo que dificulta bastante, ok, a ocupação americana do Afeganistão, ok? Lembrando aí que o Paquistão está na região sudeste do território afegão, ok? Bom, então esses são os motivos que fazem, em 2020, em fevereiro, o governo americano fazer um acordo com o Talibã, ok? De trégua. Este acordo não é respeitado por parte do Talibã e nem, consequentemente, por parte dos Estados Unidos. E a guerra volta, de certa maneira, com alguma intensidade, ok? E o governo agora, à frente da Casa Branca, assume que sairá do Afeganistão em 2021. O cenário que fica é, à medida que os Estados Unidos saírem do Afeganistão, provavelmente o Talibã vai ocupar todo o território e vai impor a sua perspectiva, que é levar adiante uma perspectiva de governo teocrático, onde as práticas religiosas devem estar acompanhadas ou até acima da religião, ok? Essa é uma leitura que se faz do conflito no Afeganistão e dessa saída americana, onde desenha-se, portanto, o Afeganistão como sendo um cemitério de impérios. Ninguém consegue dominar o país, exceto a população local. Mas é isso. Bons estudos, espero que tenha dado para compreender um pouco o cenário do Afeganistão e numa outra aula a gente falará a respeito das ações do Bin Laden, ok? Que é algo que corre paralelo e, de certa maneira, junto ao que ocorre no Paquistão. Bons estudos, então, conforme disse, reitero, não se esqueça, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.